A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte, e eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal, que Deus possa te abençoar a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12, onde nós vamos estudar sobre a parábola dos talentos, e eu acredito que Deus vai te abençoar poderosamente. O tema de hoje é esperando, mas trabalhando para o reino. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Quero lembrar também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Segue a gente nas nossas redes sociais. Então vamos que vamos. Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12, esperando, mas trabalhando para o reino. Vamos estudar sobre a parábola dos talentos. Meu Deus, que lição maravilhosa que vamos retirar aqui hoje. E eu acredito que Deus em Cristo vai te usar poderosamente na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Não se esqueça, estamos na penúltima lição. Próxima lição da semana que vem vai ser a lição que finaliza o trimestre. Então procure fazer uma atividade com seus alunos, promover um final de trimestre abençoado para a glória de Deus. Lembre-se também que estamos perto do Natal, hoje dia 23, vamos celebrar a Deus pelo nascimento de Cristo. Que maravilha! Essa data é uma data comemorada aí pelo calendário cristão. É claro que essa data foi estabelecida por Constantino. Historicamente falando em si, acredita-se que Cristo nasceu em outro período, por meados ali do mês de abril, uma média de uns 4 anos de diferença, de 2 a 4 anos de diferença do ano zero, mas isso aí é assunto para outra história. Porém, simbolicamente, o dia 25 é um dia que nós devemos comemorar a vinda do nosso Salvador em carne. Nós devemos celebrar isso sim. Não devemos celebrar aquele Natal, por exemplo, que é comemorado a partir do Papai Noel, de festas simbólicas, de calendários pagãos. Nós devemos celebrar o nascimento do nosso Rei, Cristo Jesus, aquele que veio em carne, cresceu, morreu e ressuscitou no nosso lugar. Cristo está vivo e por isso nós vamos celebrá-lo. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí o likezinho, o joinha, deixa esse negócio aí pra gente, é só clicar. E aproveita também, deixa aí o seu comentário. Vou ficar muito feliz, sabe, de te receber aqui, de ver o seu comentário. No comentário, coloca aí de onde você está assistindo. Eu quero agradecer a todos vocês do nosso Brasil. Quero agradecer a você também que está assistindo a gente de fora do Brasil. A paz do Senhor. Quero abraçar todos vocês da região do Piauí. Quero abraçar vocês aqui do nosso Nordeste, do Maranhão. Tem uma turma muito boa do Maranhão. Olha, que Deus te abençoe. Abraçar os nossos irmãos de São Paulo, do sul do Brasil. Olha, que Deus em Cristo te abençoe. E abraçar o meu povo da Bahia em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? Hoje nós chegamos na lição de número 12. E é claro que vamos entender a partir dessa parábola em si. Você já sabe que a parábola é um gênero literário. Não se esquece disso. Pelo fato de ser um gênero literário, você tem que ter noção que cada parábola possui uma verdade, ou seja, tem um ensinamento, tem um preceito a ser ensinado aqui. E qual é a verdade da parábola dos talentos? Essa verdade nos ensina a trabalhar enquanto o rei não retorna, enquanto Cristo não vem. Nós devemos pregar o evangelho,
espalhar as boas novas do reino. Essa é a grande verdade. Nossa lição hoje possui alguns assuntos que vamos entender aqui com você. Ela é da linha escatológica. Essa lição vai desenvolver exatamente alguns argumentos contigo em Cristo Jesus. Então seja um instrumento de Deus na escola bíblica dominical aí da sua igreja. Lembre-se também de apresentar o texto bíblico. Gente, você é servo da palavra, leia o texto com seus alunos. Não se esqueça de ler aí, utilizar esses recursos como verdade prática, como o texto áureo. Observa, isso aqui é detalhe, tá? Você como professor precisa observar os objetivos da sua lição. Tem 3. E observando, você não vai fugir do assunto. Lembre-se também que a sua lição tem 3 pontos. Dica básica, apresenta o tema da lição, ponto a ponto, fala para os irmãos. Irmãos, hoje nós vamos estudar sobre esse tema, vamos estudar sobre o ponto número 1 sobre esse assunto, o 2 sobre esse e o 3 sobre esse. Vai dinamizar a sua aula, tá? E você vai ser um instrumento para a glória de Deus. A parábola dos talentos está em Mateus capítulo 25, versículo 14 a seguir. É claro que essa parábola ela é preciosa, ela se encaixa nas parábolas escatológicas que Cristo narra, que Mateus possui. Essa parábola vai nos ensinar a respeito de um senhor que possui um grande investimento e confia aos seus servos um determinado valor para que cada um possa administrar e fazer crescer. O desfecho dessa parábola nós vamos estudar hoje. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: a interpretação da parábola dos talentos. Um detalhe, nós vamos dividir esse primeiro ponto em 3 subtópicos. Eu vou explicar subtópico a subtópico para você, de uma maneira que você possa compreender, de repente tirar suas dúvidas e utilizar alguns recursos em sala de aula. Uma dica que eu quero te dar: procure também outros professores para que você possa montar a sua aula muito bem. Às vezes tem alguns outros professores que comentam aqui no YouTube que podem te dar alguns argumentos que às vezes a gente não percebeu. E claro, você pode muito bem desenvolver a sua aula para a glória de Cristo. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: o contexto da parábola. Nós estamos trabalhando as parábolas de Jesus. Um detalhe: quando você observa os evangelhos ou o evangelho na ótica de 4 autores, você vai perceber que é diferente das cartas paulinas. Paulo, quando escreve as cartas em si, ele volta o seu olhar para os gentios, para os filósofos, para os gregos, para pessoas de outras nações, como por exemplo os romanos. O olhar de Paulo é outro, a linguagem de Paulo é outra, é diferente da linguagem aqui do Novo Testamento dos evangelhos. Já a linguagem dos evangelhos é uma linguagem mais agrícola, voltada para o povo em si que se envolvia com o campo, para o povo em si que estava ali em Jerusalém, sendo opresso pelos romanos, um povo que vivia naquele contexto. Então, cada parábola fazia sentido. Por exemplo, a parábola das virgens era uma parábola contada em casamento em si. A parábola dos talentos é algo comum para aquele momento. Algumas pessoas, ao interpretarem a parábola, entendem que esse senhor, ele sai e confia os seus recursos econômicos aos seus servos. Detalhe, quando a palavra se refere aqui a servos, você tem que entender que são escravos. Você tem que entender aqui que são pessoas que não tinham condições de sobrevivência por si só. São pessoas que estão vivendo em um contexto em si, mas dependem do seu senhor. São escravos mesmo. E é interessante que ele confia aos seus escravos, servos, a sua condição econômica para que esses servos administrem e ao retorno do seu senhor, eles prestem conta de tudo aquilo que eles fizeram. Essa prática era comum no mundo antigo. Era comum um senhor confiar, por exemplo, uma determinada quantia de valor ao empregado, a um escravo, nesse sentido aqui de sua confiança, e esse escravo deveria administrar de uma maneira que isso pudesse engrandecer não o escravo, mas o senhor. Porque a riqueza não era do escravo,
A riqueza era do Senhor. Vamos analisar isso caminhando na nossa lição. O segundo subtópico trabalha sobre o seguinte assunto: conhecendo o sistema financeiro daquela época, do mundo no Novo Testamento. Como era trabalhado essa questão financeira do Novo Testamento. E é claro que estamos explicando aqui para você o que vários estudiosos confirmam. Que Cristo ele utiliza uma linguagem, por exemplo, nos evangelhos, que é diferente da de Paulo. Ele volta o seu olhar para a família, ele volta o seu olhar para o campo, ele volta o seu olhar para um casamento, ele volta o seu olhar para as pessoas em si, para os escravos, por isso que ele cita aqui os servos. E agora ele volta o seu olhar para o sistema financeiro daquela época. Como era trabalhado as finanças no Novo Testamento aqui. O sistema financeiro daquela época era dividido por classes. Primeiro, isso estava na língua do povo. O povo entendia o que era dinheiro, mas o dinheiro em si, quem só possuía, por exemplo, os talentos, moedas, riquezas, eram pessoas de classe alta. Escravos, por exemplo, não possuíam riquezas. Escravos trabalhavam em troca de alimento para poder sobreviver. E Cristo está dizendo que um senhor que possui talentos, riquezas, ele confia aos seus servos, escravos, para que possam administrar. E era muito comum o sistema de empréstimo, por exemplo, com juros em cima daquele valor. É aqui que a parábola vai citar que um servo fiel, um escravo fiel, ele engrandece os talentos, ou seja, ele junta mais riquezas para o seu senhor. Gente, um princípio a gente pode tirar aqui para poder até aplicar em sala de aula, sabe? Nós não temos riquezas. Nós somos escravos imundos. Esse é o nosso lugar. Os talentos que possuímos, como o dom de pregar, como o dom de ensinar, como evangelizar, como aquilo que fazemos para o Senhor, até mesmo cantar, não é nosso. O nosso dever é engrandecer, para que o Senhor, o dono do talento, seja glorificado, seja exaltado e honrado, e o escravo desapareça em si. O versículo 27 vai explicar que exatamente esse sistema financeiro daquela época era comum. O sistema de cobrar juros, de engrandecer os talentos em prol de alguém. Vamos continuar avançando aqui no ponto número 1. Vamos para o subtópico de número 3, para que você possa compreender e trabalhar isso em sala de aula. Existia naquela época, por exemplo, algumas moedas que eram muito comuns daqueles dias. A motivação e o significado da parábola. Antes de trabalhar a motivação, a gente precisa esclarecer que naquela época o sistema financeiro era diferente. Existia muita tributação, comércio em cima disso. Existia, por exemplo, algumas diferenças de valores em si em termos da moeda. Por exemplo, existiam as dracmas romanas. Nós já citamos até aqui a parábola das dracmas em si. E existiam também as dracmas judaicas. Além do que, essas dracmas, em uma certa quantia, se tornavam um talento. Como assim? 2 dracmas reunidas se tornavam uma espécie de valor conhecido como didadracma. 2 didadracmas eram conhecidas com outro valor, conhecido como um estater. Ou seja, 4 dracmas reunidas se tornavam um estater. 2 estaters reunidos, no caso de 8 a 10 moedas, se tornavam uma mina. Por isso nós encontramos aqui as parábolas em si, falando de mina. E um grande número de minas em si se tornavam um talento. Onde estou tirando essa informação? De um livro da CPAD, conhecido como Usos e Costumes nos Tempos Bíblicos. Se você puder encontrar esse texto, você vai perceber que vai te ajudar muito na interpretação dessa parábola. No contexto escatológico em si, essa parábola foi contada por Cristo para falar aos discípulos, para orientar aos servos de Cristo a permanecerem fiéis, trabalhando, engrandecendo, envolvendo-se com o valor do reino, com os valores do reino, para que o reino possa ser propagado, porque o rei vem, o dia da prestação de contas é chegado.
E a ilustração das dracmas em si, a ilustração do talento em si, dessa parábola dos talentos, desses grandes valores, acabam demonstrando para a gente que o reino de Deus também possui grandes valores. E o nosso papel como servos, escravos de Cristo, amados do Senhor, é engrandecer exatamente esses valores do reino, até que o rei retorne, o dono dos valores retorne. A Bíblia diz que o homem rico está em uma viagem e os seus servos não sabem quando ele irá retornar. Porém, eles deveriam engrandecer os valores do seu Senhor. Aqui está um princípio primordial para a gente, que nós podemos aplicar na vida dos nossos alunos. Nós podemos trabalhar isso em sala de aula, para que eles possam engrandecer os valores do reino de Deus, propagar o evangelho, propagar a mensagem enquanto o Senhor vem. Versículo 20 ao 27 desse mesmo texto do capítulo 25, você percebe que o Senhor dos talentos, ele retorna em um período em que os seus servos não estão esperando. E a prestação de contas é real, e a recompensa também é real. Perceba, a parábola está dizendo que um senhor recompensa aos escravos. Isso aqui no contexto bíblico não fazia sentido. O que Cristo está dizendo é que nós somos pessoas que vamos ser recompensadas a propagar o reino, a fazer aquilo conforme Deus deseja. E claro, o juízo é real, a prestação de contas também é real. Versículo 28 ao 30, aquele servo que negligencia esse papel de engrandecer o reino, de exaltar a Cristo e engrandecer os talentos do reino, ele também será julgado pelo seu Senhor. É interessante que essa parábola que Cristo está contando ilustra exatamente isso. Vamos avançar? Vamos para o ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Esse ponto tem 3 subtópicos que eu vou dividir, subtópico a subtópico, com você, para que você possa entender e explicar em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o Senhor reparte os seus talentos segundo a capacidade dos seus servos. A parábola em si conta que o Senhor reparte os seus talentos segundo a capacidade dos seus escravos, segundo a capacidade e a condição dos seus escravos. Um detalhe eu aprendo aqui: o Senhor conhece os seus servos e Ele conhece a capacidade de cada um de nós. Conhecendo a capacidade de cada um de nós, Ele confia os seus talentos conforme a nossa capacidade. Leia o versículo 15 do capítulo 25 de Mateus, que você vai perceber a base para explicar isso em sala de aula. Deus, Ele concede os seus talentos, a sua graça, conforme a nossa capacidade. E um detalhe eu quero trabalhar com você. Se você tem uma chamada de Deus para uma grande obra, prepare-se, capacite-se, estude. Se você desistiu da escola, volte a estudar, faça um supletivo, faça uma capacitação. Se você tem uma chamada para o ministério, estude teologia, faça um curso básico, ou um bacharelado em teologia, ou um avançado em si. Faça uma pós-graduação, estude, capacite-se, para que Deus possa te usar poderosamente. Às vezes a gente se pergunta por que Deus não abre uma grande porta para mim. Porque você ainda não está preparado para aquela grande porta. Se você estiver preparado com as ferramentas certas, no momento certo, Deus abrirá a porta. Às vezes você discute e às vezes reclama: Senhor, eu quero sair, viajar, pregar pelo mundo, ir para outras nações, e Deus às vezes te faz a promessa de ir para as outras nações. Mas a minha pergunta para você é: será que você já tirou o seu passaporte? Pela fé, já se capacitou para isso? Será que você, pela fé, já está estudando também um curso de inglês para que você possa saber outro idioma? Tudo isso aqui são detalhes. O Senhor conhece a nossa capacidade. Se Deus te chamou para uma grande obra, prepare-se e explique isso para os seus alunos. Vamos avançar para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a capacidade do homem por Deus.
A capacidade em si, ela vem de Deus. Deus capacita os seus escolhidos. Mas você, como servo de Cristo, precisa estar disposto a esse trabalho. Precisa estar disposto a essa capacitação. Êxodo capítulo 35, versículo 30 a seguir, você vai perceber que Deus ele realiza uma grande obra com homens preparados. Ele capacita os seus servos através da unção do seu Espírito. Para a construção do tabernáculo, por exemplo, Deus chamou os seus servos e capacitou com o Espírito. E eles estão crescendo em Cristo. A capacitação de Belisael, de Ide, Aholiabe, nós entendemos que é uma capacitação concedida pelo Espírito de Deus aos seus chamados. Deus capacita os seus servos. Mas nós precisamos estar à disposição para essa capacidade. 1 Reis, capítulo 3, versículo 6 ao 9, Salomão, ele estava preparado, mas ele se via como alguém que não tinha capacidade. Ele pede de Deus sabedoria. Por que Salomão estava preparado? Primeiro, você precisa entender o contexto da época. Um detalhe você precisa compreender aqui. Naquela época, nem todo mundo tinha alfabetização, não conhecia a língua. Nem todo mundo tinha esse recurso. Salomão, pelo fato de ser um filho real, com certeza aprendeu a ler e escrever. Aprendeu também das matérias desse mundo. Mas é interessante que ele se coloca diante de Deus, sabendo daquilo, como alguém que não tinha condições, como alguém que não tinha capacidade. O problema não está em estudar. Você precisa estudar e se capacitar. Mas você precisa colocar o seu coração como um servo humilde de Cristo que em todo tempo está precisando da dependência de Deus. Esse é o segredo daqueles que são escolhidos e capacitados por Deus. O terceiro subtópico fala sobre o acerto de contas aqui no ponto número 2. Deus ele é fiel em capacitar os seus servos, mas ele é fiel também em contar com seus servos para a prestação de contas. Ou seja, tudo aquilo que Deus confia às nossas mãos, nós devemos nos preparar e, claro, nos preparar bem para prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fizemos. O que você tem feito para o Senhor? Como você tem se preparado? Às vezes você é professor da escola bíblica dominical, mas não tem interesse de ler a Bíblia, de estudar uma gramática teológica, por exemplo, de estudar uma enciclopédia teológica, de estudar as matérias básicas, doutrinárias que a sua própria igreja ensina. Gente, precisamos nos preparar, porque a prestação de contas é real. É interessante que quando lemos a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que uma mulher reconheceu que Elias era verdadeiramente homem de Deus, e ela disse: eu vejo que a palavra da tua boca realmente procede de Deus. Vejo que realmente você é um homem de Deus. Será que você, como professor da escola bíblica dominical, tem sido visto como alguém que se dedica para Deus, como alguém que tem o prazer de ler as Escrituras, como alguém ou uma mulher ou um homem de Deus, como alguém que é visto como um homem ou mulher de Deus? Se preocupe com isso. Precisamos nos preparar para a glória de Deus. Devemos nos preparar porque a prestação de contas é verdadeira. Cristo vem. Como estamos ensinando os nossos alunos? Como estamos discipulando? Como estamos fazendo o talento crescer? Se preocupe com isso. Procure produzir novos professores, novos discípulos, para que o reino de Deus seja engrandecido. Você que está aí dando aula na sua escola bíblica dominical, eu que estou aqui, nós somos apenas servos. Podemos ser substituídos. Deus pode levantar pessoas com mais capacidades. Mas enquanto estamos aqui, precisamos exercer isso para a glória de Deus, da melhor maneira possível. O terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto e vamos avançando em nome de Jesus. O trabalho até a volta do Senhor. Esse ponto está dividido em 3 subtópicos também. Vamos detalhar aqui com você, tá? O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: usando os talentos segundo a nossa capacidade. Essa lição é uma lição que você precisa colocar fogo no coração, primeiro no seu e também nos seus alunos.
John Wesley tem uma frase linda a respeito da pregação, do ensino da palavra de Deus. Ou você coloca fogo nesse seu sermão, fogo de Deus na sua ministração, ou pega esse seu sermão e joga ele no fogo, joga ele para cinzas. Nós precisamos nos capacitar. Lucas capítulo 12, versículo 48. O Senhor dos talentos pediu a prestação de contas de cada servo, de cada escravo. E esses servos prestaram contas de tudo aquilo que eles fizeram. Nós também vamos passar por isso. De tudo aquilo que você fez, da maneira que você pregou, da maneira que você ensinou, da maneira que você agiu, da maneira que você compartilhou o Evangelho. Lembre-se disso, iremos prestar contas. E o Senhor dos talentos é um Senhor severo. E se nós sabemos disso, precisamos trabalhar em amor e gratidão para Ele. Cientes da nossa obrigação, cientes dos nossos deveres, precisamos compartilhar o Evangelho, compartilhar o reino. O segundo subtópico trabalha sobre o seguinte argumento: a advertência que haverá prestação de contas. Ao dar os talentos, o Senhor dos talentos disse que ele iria prestar contas com seus escravos no seu retorno, com seus servos no seu retorno. Por mais que o Senhor tenha demorado, ele irá retornar para prestar contas com seus servos. Nós precisamos entender, enquanto nós aguardamos a vinda, precisamos trabalhar para o reino. Enquanto nós aguardamos a vinda, nós precisamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Leia esse texto com seus alunos. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nesse trabalhar para a obra, nesse trabalhar para o reino. Pois no dia da prestação de contas, nós seremos examinados pelo nosso Senhor. Ele observará o nosso coração. Finalizando, vamos para o terceiro subtópico, a recompensa no tribunal de Cristo. Aqui nós entendemos que haverá recompensa para aqueles que são fiéis. Haverá recompensa para aqueles que trabalharam para o Senhor, para os servos. O Senhor recompensa aqueles que são fiéis. O Senhor recompensará você para a sua glória. E nós, naquele grande dia, iremos estar com o Senhor. Porém, o servo que é infiel também receberá a sua recompensa. E a recompensa do servo infiel é a recompensa que está ligada ao juízo. Que a sua recompensa seja a recompensa dos talentos, a recompensa da glória, a recompensa da bênção. Segue a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Feliz Natal para você! E quando você estiver lá naquela ceia de Natal, aproveitando aquele, eita maravilha, momento precioso, seja grato a Deus por tudo que Deus te deu. Um grande abraço, a paz do Senhor e até a semana que vem, se Deus permitir.